Olá pessoal, eu sou a Amanda e estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. E hoje aqui comigo o Renan. Olá Amanda, olá para quem nos escuta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, Hoje, quarta-feira, de um noticiário bastante movimentado. A gente tem notícias de duplicação da BR-262, uma notícia muito esperada aqui para nós capixabas, notícias da continuação do julgamento de Jair Bolsonaro no STF e também a ata do Copom, com novos direcionamentos para a política monetária do nosso país. E para começar, como de costumes, vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a notícia da duplicação da BR-262. Essa obra deve custar mais de 8 bilhões de reais, o que equivale a mais ou menos 15 vezes o valor total da construção do contorno do Mestre Álvaro, que já tinha sido uma obra de grande desafio aqui para a engenharia do Espírito Santo. E esse investimento ele é fundamental, já que a BR-262 ela é uma das principais ligações entre o Espírito Santo e Minas Gerais. O governo estadual ele pretende utilizar ali 2,3 bilhões do Acordo de Mariana para custear parte do projeto, E principalmente no trecho mais complexo, que é entre Viana e Venda Nova do Imigrante. Exato, Amanda. E para dar um pouco mais de contexto, para quem nos acompanha, a duplicação da rodovia promete melhorias importantes, como a readequação de curvas críticas, a construção de viadutos e até túneis. Tudo isso para garantir mais segurança e fluidez no trânsito, melhorando também a logística aqui do nosso estado. Mas, como o DENIT, que vai ser responsável pelo acompanhamento da obra, ainda não definiu um cronograma final, a gente segue acompanhando os próximos passos por aqui. E falando de desenvolvimento e infraestrutura, a startup capixaba Actis, que hoje ela opera na Colômbia, no Peru e na Costa Rica, vai se expandir e vai começar a operar no Chile também. Hoje ela atua como fornecendo tecnologia para laboratórios nos setores farmacêuticos, químicos e petrolíferos. E esse é um ótimo exemplo de como a inovação capixaba segue conquistando o mundo, A Actis recebeu um aporte de R$600 mil do Fundo Soberano, o FUNS, que a gente falou ontem, que foi premiado como um dos melhores do mundo, e desde então tem triplicado seu faturamento anualmente. Agora, eles estão mirando novos mercados como Argentina, Uruguai e México para 2025. E falando de investimento, temos novidades sobre a ferrovia Centro-Atlântica. O governo federal considerou insuficiente a proposta da VLI Logística para renovar a concessão que vence em 2026. O principal ponto de discordância foi a necessidade de modernização da ferrovia para aumentar ali a capacidade operacional. Nós falamos sobre a duplicação da 262 e esse tema da logística ferroviária também é muito importante para que o Estado consiga avançar nesse tema, que a gente sabe que acaba impactando todos os nossos setores da economia, A FSA tem uma conexão estratégica com a ferrovia Vitória-Minas, que é responsável pelo escoamento de grãos do Centro-Oeste e insumos, como fertilizantes, que entram pelo Porto de Vitória. O governo ele quer mais investimentos para garantir que essa infraestrutura suporte o crescimento da demanda. Agora, indo para o cenário nacional, semana passada a gente teve a reunião do Copom, onde eles elevaram 1% da taxa Selic, como era esperado. A taxa hoje ela se encontra em 14,25. Segundo o Banco Central, essa decisão foi tomada devido à pressão inflacionária, especialmente por conta da alta nos preços dos alimentos e dos serviços. Esse patamar ele já era esperado pelo mercado, já estava precificado, mas levanta preocupações sobre o impacto na atividade econômica. O Copom, na ata, indicou que os próximos passos, ou seja, os próximos resultados das próximas reuniões, dependerão do comportamento da inflação nos próximos meses. Então, fica aqui o dever de casa da gente poder acompanhar e entender os impactos disso nas próximas decisões de política monetária. E falando sobre economia, a ampliação da isenção do imposto de renda, que a gente também vem falando nos últimos programas, para quem ganha até R$5 mil, gerou novos debates entre estados e municípios, que temem perca de arrecadação. O governo federal ele argumenta que a compensação ela virá de impostos sobre a alta renda, E os estados já articulam para pedir medidas adicionais. E outro ponto polêmico é a retenção de 10% sobre remessas de dividendo ao exterior, o que pode impactar ali os investidores estrangeiros no Brasil. A gente sabe que esse tema do imposto de renda ele é bastante importante, tem um impacto muito grande em uma camada grande da população brasileira, mas por outro lado é importante que também tenham compensações, já que com a perda de arrecadação por parte do governo, a gente sabe que isso deveria ser transmitido ou em menores gastos, mas fica aí o dever de casa da gente continuar acompanhando e entender como que o governo federal vai fazer essa compensação.
E no cenário político, a primeira turma do STF começou ontem o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de participar do 8 de janeiro. Ontem foram discutidas questões processuais e a manifestação da PGR e das defesas. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes dará o seu voto e a corte decidirá se Bolsonaro e outros 7 investigados se tornarão réus. Os ministros eles negaram 5 pedidos das defesas, né, incluindo a anulação da delação de Mauro Cid e o envio do caso para o plenário do STF. Houve divergência sobre a validade da colaboração premiada de Cid, mas a primeira turma decidiu que sua validade poderá ser questionada posteriormente. E o Supremo também reafirmou sua competência para julgar o caso. E o Bolsonaro voltou a dar declarações importantes. Ele que, inclusive, participou ontem do julgamento, né, no STF. Em entrevista ao Financial Times, ele afirmou que o Brasil precisa de apoio externo para evitar se tornar uma ditadura como a Venezuela. Ele mencionou que uma ajuda americana é muito bem-vinda, mas sem detalhar qual seria esse suporte. O governo dos Estados Unidos ele respondeu de forma indireta, afirmando que respeito à soberania é uma via de mão dupla. O Itamaraty rebateu, dizendo que o Departamento do Estado distorce o significado das decisões do Supremo. E na Câmara, parlamentares do PL, que é o partido de Bolsonaro, ameaçaram obstruir votações para pressionar pela aprovação da PL da anistia, que está diretamente envolvida ao caso do 8 de janeiro. O líder do partido, Sóstenes Cavalcante, disse que a medida pode avançar rapidamente, apesar da resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Caso o tema não seja pautado, a oposição ao governo Lula promete intensificar a obstrução. E agora, indo para o cenário internacional, o governo brasileiro ele alertou um possível tarifaço do Trump pode prejudicar gravemente a relação entre os dois países. O setor sucroalcooleiro, por exemplo, já está buscando alternativas no Japão, caso as tarifas sobre o etanol brasileiro entrem em vigor. Enquanto isso, a União Europeia tenta negociar com os Estados Unidos para evitar que tarifas elevadas sobre os produtos do bloco aconteçam. Mas as conversas ainda não trouxeram resultados pragmáticos e essa guerra comercial deve durar muito mais. Então é isso, pessoal. Muita informação importante no programa de hoje. E lembrando, um recado importante, hoje acontece o BRM São Paulo no Teatro B32, o evento que debate as potencialidades dos mercados regionais, que a gente fala muito aqui do nosso programa. Então fica o convite para a gente poder acompanhar as repercussões, muita gente importante do debate público, do cenário de economia, do cenário de política. E é isso. Lembra de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima, Amanda. Tchau, pessoal.